Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Guilherme Hartmann. Estamos aqui tratando de prática processual constitucional, o estudo do processo constitucional em si, numa visão bem prática. E veja, hoje vamos falar sobre recurso extraordinário. É uma temática que tem sua linha de raciocínio constitucional, porque tem previsão na Constituição, a trabalhar a competência recursal do Supremo Tribunal Federal, e você tem, naturalmente, os aspectos práticos relacionados ao cumprimento das normas processuais, por exemplo, de admissibilidade do recurso. Bom, é esse o tema que vamos tratar hoje. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou advogado há 20 anos, atuo na advocacia civil, imobiliária, empresarial. Sou professor concursado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. Sou doutor e mestre em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. E participei dessas duas obras aqui, Petições e Prática Civil, que inclusive tem modelo de recurso extraordinário, com muitos comentários, com muita jurisprudência. Tá? É esse livro rosa que você está vendo, sexta edição pela editora Ridel, em 2024. E temos o livro branco, Competência no Processo Civil, é um livro sobre competência em geral, um manual da editora Juspodium. Essa é a primeira edição, está esgotada, a segunda edição deve estar saindo aí em 2025. Bom, qualquer dúvida que tenham, deixo o meu Instagram, vou voltar à tela inicial, Guilherme K. Hartmann, fica em divulgação. Ok? Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. Recurso extraordinário. A primeira coisa a destacar é que a Constituição prevê a competência do Supremo Tribunal Federal. Isso está no artigo 102 da Lei Maior. Vamos a ele. O 102 da Lei Maior prevê que compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Você sabe muito bem que o Supremo é o guardião da Constituição. E aqui, veja, tem 3 incisos. O inciso 1 fala das ações de competência originária do Supremo. Por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade. Não é o nosso objeto de estudo, mas perceba, é uma ação que já se inicia no Supremo Tribunal Federal. Agora, nos incisos 2 e 3, você já vai verificar a competência do Supremo Tribunal Federal recursal. E aí temos no inciso 2 o recurso ordinário, que é o outro objeto de estudo. E temos, no que é mais importante, é o objeto da aula, o recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3 da Constituição. Basicamente, você vai verificar quando a decisão recorrida, por exemplo, a decisão de um tribunal inferior, Tribunal de Justiça dos Estados ou Tribunal Regional Federal, contrariar dispositivo desta Constituição. Ou seja, da decisão de um tribunal inferior, é possível você recorrer, levar ao Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, dê a última palavra sobre a Constituição, sobre a interpretação constitucional. Percebam, essa é a linha de raciocínio do cabimento do recurso extraordinário. Recurso extraordinário é um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Portanto, o que nós temos aqui? Sempre no estudo dos recursos, analisar quem é o órgão ACO e quem é o órgão ad quem. Órgão ACO é do qual se recorre. A gente vai verificar que o recurso extraordinário, em geral, cabe de decisão de tribunal inferior. Vai ser o órgão ACO que prolatou a decisão recorrida. E o órgão ad quem, para o qual se recorre, vai ser o Supremo Tribunal Federal. Porque é o STF que tem competência para o recurso extraordinário. Então não confunda, recurso especial é para o STJ, artigo 105, inciso 3 da Constituição. Recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, artigo 102, inciso 3 da Constituição. E também não confunda, o Supremo Tribunal Federal ele julga o recurso extraordinário, mas não é o único recurso que o Supremo julga. O Supremo também julga recurso ordinário, que é o 102, inciso 2 da Constituição, e outras hipóteses de cabimento. O Supremo Tribunal Federal também julga, naturalmente, embargos de declaração que forem interpostos. Também julga agravo interno, se tiver uma decisão monocrática de relator, cabe agravo interno para a turma, primeira turma do Supremo, por exemplo. O Supremo Tribunal Federal também julga o agravo em recurso extraordinário. Se o recurso extraordinário for inadmitido no tribunal de origem, é possível você entrar com um recurso direto ao Supremo para tentar destrancar o recurso extraordinário. É o agravo em RE, agravo em recurso extraordinário, artigo 1042 do CPC.
Bom, o Supremo Tribunal Federal também julga embargos de divergência. Quando há uma divergência entre a primeira e segunda turma do próprio Supremo, cabe um recurso para que a reunião das turmas, o plenário, né, resolva ali a questão. Eu só fiz essa observação para você perceber quantos recursos o Supremo julga. Não é só o recurso extraordinário, mas o recurso extraordinário é o principal recurso e, por isso, é o objeto aqui do nosso estudo. Bom, o CPC traz a disciplina do recurso extraordinário nos artigos 1029 ao 1041. E tenha atenção que esses dispositivos, eles também, vou aqui agora ao CPC, veja, esses dispositivos no Código de Processo Civil, eles falam do recurso extraordinário e do recurso especial. Por quê? Porque no plano processual, esses recursos são, de certa maneira, parecidos. Parecidos numa ótica que ambos são espécies do gênero recursos excepcionais. É como se fosse um gênero diferente de recursos. Tá? Existem os recursos tidos como excepcionais ou extraordinários, recurso extraordinário ao Supremo, recurso especial ao STJ. Existem os recursos do gênero ordinários, que ordinário no dicionário é comum. Nos recursos ordinários você tem apelação, você tem até o próprio recurso ordinário em espécie, tem o agravo de instrumento, embargos de declaração, agravo interno. Percebam, você está num gênero mais comum. Aqui não. Aqui é um gênero recursos excepcionais, eu já vou explicar por quê. E por isso o CPC, ao disciplinar o recurso extraordinário, ele disciplinou conjuntamente o recurso especial. Mas você já sabe, recurso extraordinário para o Supremo, recurso especial para o STJ. Bom, estou explicando apenas a topografia. O 994, inciso 7, coloca também o recurso extraordinário, né, no rol de recursos cabíveis. Já vimos a competência recursal do Supremo, 102.3 da Constituição. E você está vendo abaixo do slide a noção de recursos excepcionais, que eu vou trabalhar. Mas antes, para a gente chegar a entender a noção de recursos excepcionais, qual é o objeto do recurso extraordinário? Para que ele serve? Para trazer unidade ao direito objetivo. Você está lendo aí. Trazer unidade ao direito objetivo. O direito objetivo é o direito posto. E no caso aqui, a gente está falando do texto constitucional. Eu quero dizer que o recurso extraordinário ele tem o objetivo de uniformizar a interpretação sobre o direito constitucional. Uniformizar, trazer unidade à questão relativa à Constituição Federal. Esse é o ponto-chave aqui de percepção. Quando se criou o recurso extraordinário, o objetivo foi evitar a dispersão da interpretação sobre a Constituição pelos estados do país, por exemplo, ou pelas regiões, enfim, se for esfera federal. Não se deseja que o Tribunal de Justiça da Bahia interprete a Constituição diferente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ou que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região interprete a Constituição de forma diversa do Tribunal Regional da 5ª Região. Percebam? É por isso que está escrito aí, assegurar o regime federativo. Nós vivemos numa federação. Não seria possível que a Constituição Federal fosse interpretada de forma diversa pelos tribunais locais. Então, em razão disso, existe um recurso que você chega num órgão nacional da cúpula, né, que é o Supremo Tribunal Federal, que vai dar a última palavra em matéria constitucional. Essa é a concepção. Então, vejam só, o recurso extraordinário, essa frase que eu vou falar agora, ela tem que ser entendida. Ele não visa tutelar diretamente o direito da parte. Como assim? Por que essa frase causa uma perplexidade, né? O recurso extraordinário não visa tutelar diretamente o direito da parte. Causa uma perplexidade porque você, advogando, quando você recorre em nome do seu cliente, via recurso extraordinário, é óbvio que tem uma decisão contrária e você quer modificar. E que você quer melhorar a vida do seu cliente. Por isso que você recorre. Sem demagogia, é isso. Agora, a minha frase entra num contexto da criação do recurso extraordinário. Qual é a ratio de criação do recurso extraordinário? Não é tutelar o direito da parte. Não foi criado para tutelar o direito da parte. Foi, na verdade, criado como um mecanismo de uniformização de jurisprudência. Como um mecanismo de uniformização da questão do direito federal. Por quê?
Porque você tem a possibilidade de chegar num órgão nacional que vai dar a melhor palavra sobre o texto constitucional, o melhor caminho. Entenderam? Por isso é um recurso excepcional, porque o objetivo é tutelar o ordenamento jurídico, tutelar o ordenamento constitucional. E, veja, por ser um recurso excepcional é que se justificam aqueles requisitos de admissibilidade específicos do RA. Então a gente vai falar aqui de pré-questionamento, de vedação de revisão de matéria fática, porque só cabe matéria de direito, de repercussão geral. Por que isso existe para o recurso extraordinário? Porque é um recurso excepcional. Então, são válidos esses pressupostos recursais específicos, além dos genéricos, como cabimento, prazo, né, tempestividade, mas são válidos esses pressupostos justamente porque a gente está tratando de um recurso excepcional, que o objetivo é a tutela do ordenamento jurídico. Entendido? Então, aí você tem um contexto, é um recurso específico. É um recurso específico. A parte se vale para melhorar a vida do seu cliente? Sim, mas não foi criado para isso. Foi criado para a tutela do ordenamento jurídico. E aí, eu queria fazer uma observação também inicial que é relevante, que é o seguinte: no passado não existiu o STJ, então não existiu o recurso especial. Como é que era no passado? O Supremo tinha competência para dar a última palavra em matéria constitucional e o Supremo também dava a última palavra em legislação infraconstitucional, abaixo da Constituição, como uma lei federal. Então a interpretação do CPC ou do Código Civil, da Lei de Locações, da Lei de Falência, veja, leis federais, era o Supremo que dava a última palavra. E aí percebeu-se que o Supremo estava assoberbado de causas. Na Constituição Federal de 88, criaram o STJ e jogaram para esse Tribunal Superior a competência para dar a última palavra, para ser o guardião da legislação infraconstitucional. Então agora, né, nós temos dois tribunais, o Supremo Tribunal Federal, a cúpula, e o STJ, o Supremo Guardião da Constituição, julga o recurso extraordinário como um veículo, um meio recursal de chegar ao Supremo. E o STJ, Superior Tribunal de Justiça, né, tem o recurso especial para que chegue ao STJ e ele dê a última palavra na interpretação da lei federal, da legislação infraconstitucional, é o artigo 105, inciso 3 da Constituição. Entendido? Ambos são recursos excepcionais, porque visam a tutela do direito. Bom, partindo aí dessa concepção, eu trago a vocês aqui o livro Petições e Prática Cível, né, que eu até divulguei, e vejam aqui uma explicação, serve como base aí, né, o livro tem tópicos importantes dentro de cada peça, tudo que é importante você saber, fora os comentários dentro da petição, os comentários práticos de jurisprudência. Mas aqui um comentário explicativo: recurso extraordinário é a espécie do gênero recurso excepcional, já que não visa tutelar diretamente o direito da parte, não se presta para o exercício de um novo juízo sobre qual das versões fáticas narradas pelas partes corresponde à realidade. Isso a gente vai ver, porque esse recurso é para a tutela do direito. Então não cabe revisão de matéria fática. Se o Tribunal Inferior, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, entendeu que o fato ocorreu e deu dano material, interpretou o contrato, analisou que a dívida existe, se você entrar com recurso extraordinário ou até com recurso especial, os tribunais superiores não vão reexaminar se o contrato foi firmado, a interpretação do contrato, ou valorar a prova, se o fato ocorreu ou não, se o valor da indenização por dano material ou o valor que o julgador de primeiro grau fixou está tecnicamente correto, porque se isso exige valoração do fato, os tribunais superiores não podem. Esses recursos aqui são excepcionais. É um funil pequeno de cabimento. É para discutir questão de direito. E aí você compreende, né, o nosso sistema recursal. Ok? Então fica aí a indicação aqui de um texto que, claro, respalda aí suas anotações. Bom, já que o recurso extraordinário e o que eu vou falar vale para o recurso especial são recursos do gênero excepcional, e você já entendeu porque visa a tutela do ordenamento jurídico, RE, recurso extraordinário, tutela da Constituição, e o RESP, recurso especial, tutela da lei federal, da lei infraconstitucional. São excepcionais,
Porque tem um juízo de admissibilidade excepcional. Eles exigem pressupostos recursais excepcionais, além daqueles genéricos. Repito, como preparo, tempestividade. Além destes, você tem os específicos. E aqui, um dos específicos, que é um dos mais relevantes. A vedação de reexame de matéria fática. Eu só estou agora dando nome específico ao que eu já falei. Esses recursos não visam, né, uma nova valoração dos fatos pelos tribunais superiores. Para o Supremo Tribunal Federal, é essa súmula 279 do STF. Veja, para simples reexame da prova, não cabe recurso extraordinário. No âmbito do recurso especial, é muito claramente a questão da súmula 7 do STJ, no mesmo sentido. Não cabe, né, recurso especial em que vise, né, o reexame de matéria fática. Bom, o que seria exemplo de revisão de matéria fática? A valoração de prova. Então, o que o tribunal inferior entendeu quanto à valoração de prova, se entendeu que houve um erro médico, por exemplo, ele condenou o médico a pagar uma indenização. Veja, o que foi decidido no tribunal inferior, quanto aos fatos, isso, em tese, é indiscutível. Você não tem a possibilidade de... Claro, você pode recorrer, mas vai chegar possivelmente ao Tribunal Superior e ele vai rejeitar, né, por falta, né, desse pressuposto específico aqui, que é o recurso deve buscar o reexame de matéria de direito e não o reexame de matéria fática. Então, valoração de prova é um bom exemplo. Outro exemplo interessante é questão de o recurso visar reinterpretação de contrato, também não cabe. Tem até uma súmula do STJ sobre do recurso especial, mas a lógica é parecida. Súmula 5 do STJ fala que para reinterpretação de contrato não cabe. Então teria que ser matéria de direito. E aí vou dar um exemplozinho que talvez fique fácil de guardar. Veja bem, até um exemplo de que não cabe recurso extraordinário e recurso especial, e aí eu vou fazer uma variação para você compreender. Por exemplo, discutir, se eu peço gratuidade e justiça, discutir a minha capacidade financeira, não cabe nem recurso especial nem recurso extraordinário. Por quê? Porque exige exame de fato. Exame de quanto eu ganho, qual é a minha profissão e tal. Então, quais são os meus gastos, minhas necessidades. Então, se eu peço gratuidade, for rejeitado, eu entro com agravo de instrumento e da decisão, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio, eu não posso entrar com recurso especial ou extraordinário. Ah, mas infere o meu acesso à justiça, vou alegar violação ao texto constitucional. Veja, não vai dar certo, porque aí você está a discutir justamente algo que, na verdade, exige reexame dos fatos e é vedado nessa seara excepcional. Agora, olha como é diferente. Se eu sou uma pessoa jurídica, peço gratuidade e o julgador indefere porque pessoa jurídica não pode ser beneficiária de gratuidade, aí já é uma questão de direito. Não é examinar o potencial financeiro da pessoa jurídica, é simplesmente analisar se pessoa jurídica pode ou não ser beneficiária de gratuidade e justiça. Veja, aí é uma questão de direito. E aí, hoje em dia, até o CPC diz que pode, tá? A pessoa jurídica ser beneficiária de gratuidade. Artigo 98 do Código de Processo Civil. Tem uma súmula do STJ, ou a 481 ou 484 do STJ, que também antigamente previa. Mas veja, por quê? Porque isso chegou nos tribunais superiores. Então, compreendem? Aí é uma questão de direito. Estou separando a vocês. Outro ponto, para você diferenciar, que aqui o aspecto é bem prático, né? Rediscutir valor atribuído à prova não cabe. Então, se o juiz interpretou que a prova pericial comprovou o fato que não provou, o que o tribunal de segunda instância decidir, o seu recurso especial, o seu recurso extraordinário, para tentar reatribuir uma revaloração, portanto, do valor atribuído à prova, né, não pode. Agora, se você estiver discutindo, por exemplo, prova ilícita, é um tema constitucional. Aí cabe recurso extraordinário. Né? Você sabe que o artigo 5º da Constituição tem inciso que veda, né, a prova ilícita. Então, isso seria uma questão possível, é uma discussão jurídica sobre a prova. Se ela é ilícita ou não, aí já cabe. Então, tem algumas facetas
Eu sugiro que você analise, na dúvida do que é questão de direito, né? Porque, por exemplo, matéria tributária é muito fácil você lá vislumbrar uma questão de direito, né? Que caiba recurso especial, recurso extraordinário. Mas eu sugiro que você veja as teses do Supremo Tribunal Federal, as teses de repercussão geral. Por quê? Porque o Supremo firmou a partir de um recurso extraordinário. Aí você vai analisar que é uma questão de direito. Ou as teses de recurso especial repetitivo do STJ, que tem várias, também partem de uma questão de direito que se tornou repetitiva. Então, a partir dali, você vai se situando e vai trabalhando bem claramente essas hipóteses, né, do que é uma questão de direito, do que é uma questão de fato. Mas esses recursos servem apenas para discussão de questão de direito, ok? Aí eu cito aqui um julgado de março de 2024 do Supremo, dentre vários outros, apenas para contextualizar. A revisão das premissas fixadas pela cor de origem demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do quadro fático apresentado. Providências inviáveis de serem realizadas em sede de recurso. Por que você precisa saber isso? Porque quando você monta o seu recurso extraordinário, você tem que ficar preocupado em demonstrar que tem uma questão de direito. Até sugerimos, se tem mais de uma questão, setorize no seu recurso, indique claramente, até porque depois a gente vai ver que vai ter que ter repercussão geral, então tem que ter uma preliminar formal da existência de repercussão geral. O Supremo exige também que você indique o dispositivo constitucional violado. Então, se você faz um recurso extraordinário sem se preocupar com esses detalhes, ele fatalmente vai ser inadmitido, ele vai ser rejeitado. Tá? Então, é um tópico aqui que eu destaco a vocês. Bom, aqui eu já abri uma outra tela, mas antes de eu falar especificamente disso aqui, eu queria trazer a vocês um exemplo que me parece bem interessante, que é uma pergunta que caiu na minha prova de ingresso no mestrado na UERJ, mestrado em Direito Processual. Olha que curiosa a pergunta. 1,2,3 ou 4 graus de jurisdição ordinária no Brasil? Interrogação. 1, 2, 3 ou 4 graus de jurisdição ordinária no Brasil? E aí, o que você acha? Jurisdição ordinária é a jurisdição tida como comum, o exame comum, né? A instância ordinária, vamos dizer assim. A atuação do STJ e do STF nesses recursos já é uma atuação excepcional. Não é isso que a gente está estudando? Não são recursos excepcionais? Na verdade, a pergunta é 1, 2, 3 ou graus de jurisdição ordinária no Brasil. E o que acontece? Quando você ajuiza uma ação em primeira instância, vai ter o primeiro grau de jurisdição. Quem primeiro conhece a causa, por exemplo, numa vara civil, vai ter exame de fato, de direito. Você apelou, vai à segunda instância, ao TJ, ao TRF, enfim, naturalmente vai ter um duplo grau de jurisdição, um reexame de fato e de direito. Então, veja, um duplo grau de jurisdição ordinária, como regra. Agora, da decisão de segunda instância que você recorre ao STJ ou ao STF, tecnicamente não é um grau de jurisdição ordinária. Tecnicamente, é um grau de jurisdição excepcional. Então, tecnicamente, a resposta seria que nós temos um duplo grau de jurisdição ordinária no país, né, em razão da possibilidade de revisão de matéria fática em 2 graus, inclusive da revisão de direito, e temos um grau de jurisdição excepcional apenas para a uniformização da questão de direito, mediante recurso especial ao STJ, para legislação infraconstitucional, e recurso extraordinário ao Supremo em matéria constitucional. Então, é interessante a gente ter essa linha de raciocínio para fins de caracterizar aqui a própria seara de cabimento do recurso extraordinário. Bom, esse slide agora que eu trago a vocês é o seguinte: cabimento do recurso extraordinário. Isso a gente vai se debruçar melhor, né, no próximo bloco, mas o que eu preciso dizer? Cabe recurso extraordinário quando houver uma afronta ao texto constitucional. A ideia base é essa. Por quê? Porque o intuito é que o Supremo uniformize a questão constitucional. Agora, muitas das vezes nós temos uma situação que, para examinar a questão constitucional, exige-se o quê? A análise da lei. E atenção, com a Constituição de 88 foi criado o STJ com essa finalidade de dar a última palavra na legislação infraconstitucional.
Por que eu estou falando isso? Para a gente não confundir o cabimento de recurso extraordinário e recurso especial. Veja essa súmula, 636. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressupõe a rever a interpretação das normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Veja, se você está discutindo uma questão do Código Civil, que tem um artigo que fala sobre os limites da cláusula penal, aquela multa que você coloca num contrato, se você entra com um recurso aí para discutir se a decisão jurisdicional interpretou o contrato de acordo com o que o Código Civil prevê, algo do tipo, isso é discussão federal, ou uma discussão sobre a admissibilidade de recurso, né, sobre a interpretação do requisito do recurso. Veja, você está na seara de lei infraconstitucional. Então, tecnicamente, o correto é entrar com um recurso especial. Não adianta você falar, mas viola o princípio da legalidade, porque senão tudo vai violar o princípio da legalidade, tem previsão na Constituição, né? E no artigo 5º, e, consequentemente, sempre caberia recurso extraordinário. Não é bem assim, tá? Então, fiquem atentos ao cabimento específico do recurso extraordinário, que é a matéria do próximo bloco. Bom, vou encerrar por aqui, agradeço muito a atenção. Qualquer coisa você tem meu Instagram, Guilherme K. Hartmann, fica aí em divulgação. Agradeço e encerro aqui o presente bloco. Até a próxima.